Olá, pessoal, boa noite. Estamos aí fechando o bloco de aulas hoje, não é isso, professor Fredson? É isso mesmo, professora. Boa noite a todos os acadêmicos aí. A gente vai desenvolver uma aula um pouco diferente das que a gente vem desenvolvendo, mas tomara que seja de bom proveito para todos. Não é isso, professora? É verdade. Então vamos começar aí com nossos objetivos, né? Vamos aí para o próximo slide? Então nós temos aí o objetivo da aula, que visa integrar todos os conceitos vistos na disciplina. Então, pessoal, como vocês devem ter observado aí, esse nosso objetivo da aula é uma missão em tanto, né? Então, nós temos que englobar todos os conceitos vistos aqui durante todas as nossas 6 aulas anteriores. Bom, mas para a gente atingir esse objetivo, a gente vai dividir a nossa aula em 6 grandes momentos, em que em cada momento desse nós vamos apresentar os conceitos principais abordados nessa aula, né, em cada uma dessas aulas, e vamos apresentar um comentário, uma dúvida que vocês enviaram para a gente através do nosso portal, né? Vamos fazer uma aula um pouquinho diferente e interativa hoje, né, professor Fred? É isso mesmo, professora. Bom, pessoal, então, para a gente começar a nossa retrospectiva, né, no túnel do tempo aí, vamos começar com nossa aula de número 1? Vamos lá, vamos para o slide ver qual que é o nosso aula número 1. Então, na aula 1, a gente abordou alguns componentes da API AWT. Né? Então, a gente abordou os frames, os labels, o text field e os buttons. Bom, os frames é aquele container, né? Aquela janela onde você vai colocar todos os outros componentes para atingir o objetivo de uma determinada tela dentro da sua aplicação. Então, a gente viu diversas características desse frame, né, como que a gente fecha eles, o gerenciador de layout padrão dele, que é o border layout, que a gente vai estar vendo mais para frente. Então, os frames são basicamente janelas onde a gente vai estar colocando os outros componentes. E esses frames é que vão constituir realmente a sua aplicação. Os labels que a gente viu são basicamente os textos que você tem. Os textos que você vai colocar dentro da sua janela para estar explicando algum campo que o usuário vai digitar ou para estar dando alguma mensagem para esse usuário. O text field já é um pouco diferente, porque o text field é um campo de entrada de dados. Então, com o text field, o usuário do seu sistema vai poder entrar com dados no seu sistema para armazenar em banco de dados ou para fazer algum cálculo que ele deseja ou que o seu programa faça. Então, o text field já o label é somente para apresentar texto e o text field para o usuário entrar com dados no seu sistema. E por último, aí a gente vai relembrar o button. Né? O button é geralmente os botões que você vai clicar ali para o sistema desenvolver alguma coisa dentro da aplicação. Né? E aí, dentro desses buttons, a gente adicionou, mais para frente a gente vai ver, a questão dos eventos. Então, com isso aí, com esses 4 componentes principais da nossa primeira aula, a gente já consegue desenvolver muitas coisas. A gente viu alguns outros, mas os principais que a gente vai abordar na aula são esses. E aí agora a gente vai para o slide para a gente ver uma dúvida que o pessoal postou. Então, o Ailton, de Taiobeiras, Minas Gerais, dia 23 de maio, ele desenvolveu vários frames, né, dentro da aplicação dele e ele desejou simplesmente que fez com que todas as telas, né, em determinado evento, chamasse system.exit, passando como parâmetro o 0. Bom, esse é o comando padrão para a gente sair da aplicação. A dúvida do Ailton ali era para ele fechar apenas um frame. Né? Então, de uma janela principal, ele tinha chamado outra janela secundária e ele desejaria fechar essa janela, né, sem que saísse da aplicação por completo. Então, nessa janela secundária, ao invés de a gente utilizar o system.exit 0, a gente vai utilizar o método dispose. Né? O método dispose, que já é da classe window, né, que é o frame herda dessa classe, lá na herança do Java.
Então, esse método dispose é que vai fazer com que somente aquele frame que está ativo seja fechado. E aí retorne a aplicação para o outro frame. Bom, é basicamente isso que a gente viu na primeira aula, né? E aí a gente vai passar para a próxima aula, né, professora Tereza? Isso, é verdade. Então vamos começar lá com a aula de número 2, bom? Bom, então na aula de número 2, basicamente nós vimos as classes Panel, Menu Bar, Menu e Menu Item. Bom, então começando com a classe Panel. Panel, ela é um container, né? E como todo container, qual que é o objetivo, né? Qual que é a finalidade de um container? A ideia é, a partir de um container, agregar ou agrupar um conjunto de componentes visuais. Pois, a partir daí, eu tenho uma flexibilidade maior de mover, por exemplo, um conjunto de componentes, né? Seja esses um botão, um label, um text field, como apresentamos há pouco tempo. Então, qual que é a grande vantagem de um painel? Então, por exemplo, podemos utilizar um outro gerenciador de layout, né, que nós vamos comentar aí na aula de número 3, e nós podemos locomover um painel que contém um grupo de componentes para uma determinada área de uma só vez, né? Não precisamos especificar que cada um desses componentes ele vai para uma nova localização, e sim a partir de um painel que automaticamente eu consigo mover isso apenas uma vez. Bom, além do painel, nós vimos as classes Menu Bar, Menu e Menu Item, né? Então, geralmente, quando a gente utiliza uma dessas classes, nós iremos utilizar as outras também. Então, elas estão bastante interligadas, né? Que são os menus propriamente ditos, né? Bastante comuns aí nas aplicações. Então, o Menu Bar, basicamente, ele vai construir a barra de menu. O menu é o menu propriamente dito, que vocês podem estar criando. E nós temos o Menu Item, que é uma opção de menu. Bom, além disso, qual que é a grande vantagem aí do Menu Item, do Menu Bar e do menu propriamente dito? Bom, a partir daí eu posso estar criando, por exemplo, um menu encadeado, né? Nós temos um menu, a partir disso ele tem uma opção, que dessa opção eu posso ter diversas outras opções, né? Uma opção também, e é bastante comum vocês verem aí nas aplicações. Bom, além disso, podemos disponibilizar aquelas teclas de atalho para você chegar numa determinada opção através desses menus aí, tá? Então, vamos dar uma olhadinha o que a gente tem de comentário na aula de número 2? Então, nós temos aí uma pergunta do Mari Walter Carlos de Assis, de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Então, no exemplo do Mari Walter, ele comenta que lá na página 32 da nossa apostila, nós temos um código em que é chamada um novo frame, né? Ele chamou aí de nova janela e que é um novo frame. Então, se eu quiser que ao invés de criar uma nova janela, fosse abrir outra classe, ou seja, se essa janela fosse criada e instanciada de outra classe, fora da classe de janela menu, qual comando eu deveria usar? Então, basicamente, Vari Walter e todos os acadêmicos, basicamente vocês já estão fazendo isso. Então, qual que é a ideia? Por exemplo, eu tenho uma classe A e eu tenho uma classe B. Bom, da classe A, como que eu posso apresentar um conteúdo da classe B? Bom, basicamente eu vou criar um objeto da classe B e a partir disso eu vou estar utilizando esse setVisible, né? Existe também aquele outro método show, mas ele já está depreciado pelo Java. Mas existe essa possibilidade também, tá? Qual que é a grande vantagem aí? Nós até queremos parabenizar. A questão de vocês estarem modularizando o código de vocês. Não é porque tem só aquela classe e vocês vão colocar todo aquele código ali, né? Então, a ideia da orientação a objeto é vocês modularizarem e dividir em o máximo de classes possíveis, tá? Então, a partir disso, vocês conseguem instanciar um objeto e criar. Nós não queremos que vocês peguem uma classe A, instanciem um objeto, chamam para a classe B, C e assim por diante. Fica algo meio que cascata, tá? A ideia é que nós temos essas classes separadas e, a partir disso, reutilizá-las, né, seguindo aí todos os conceitos de orientação a objeto. Ok? Bom, e para a aula de número 3, professor Fredson, o que é que nós temos? Bom, para a aula de número 3, a gente viu a questão do gerenciador de layout, né, os gerenciadores de layouts disponibilizados na API AWT e os tratadores de evento.
Bom, os gerenciadores de layout que a gente colocou aí nos slides, o card layout e o flow layout, a gente escolheu justamente porque no exemplo final da nossa aula de hoje, a gente vai utilizar esses dois gerenciadores de layout. Mas aí a gente tem outros, né? O border layout, o grid bag layout. E para que servem esses gerenciadores de layout? Esses gerenciadores de layout servem simplesmente para dizer como que serão disponibilizados, né, dispostos ali os componentes, né, os seus labels, os text field, os seus buttons, os seus choice. Então você vai dizer como que esses componentes vão se comportar dentro de um container, né? Seja ele um frame, um JFrame ou outro container qualquer. Então um panel, né? Você vai simplesmente dizer como esses componentes vão se comportar dentro de um container. Então, existem N gerenciadores de layout. Cada container tem o seu gerenciador de layout padrão também, né? Então, se você não disser que determinado componente vai se comportar conforme um determinado gerenciador de layout, ele tem o seu gerenciador padrão. No nosso caso, o container que a gente mais utilizou aqui foi o frame. E qual que é o gerenciador padrão do frame? É o border layout, né? Aquele lá dividido em 5 partes, onde a gente vai estar disponibilizando os componentes em 5 partes, né? Norte, sul, leste, oeste e centro. Então, se você não disser para esse frame qual que é o gerenciador de layout que ele vai utilizar esse, que já vem lá da classe contain, da classe window, aliás. A classe window, todas as classes que herdam dela já tem por padrão o gerenciador de layout, border layout. O outro assunto da nossa aula foi os tratadores de eventos, né? A gente viu que os eventos são para dar interatividade ao sistema, ou seja, o sistema vai responder a determinado evento que o usuário fizer dentro do sistema. Ou seja, qualquer clique de botão, qualquer texto digitado, qualquer interatividade que o seu usuário fizer dentro do seu sistema, vai ser tratado como um evento. Então, tão importante quanto a orientação a objeto, quando a gente está trabalhando com interfaces gráficas, a gente precisa também tratar os eventos. Dentro dos eventos Java, a gente viu que existem várias interfaces que a gente pode estar implementando, né? E a gente viu que essas interfaces, às vezes, têm N métodos e que, às vezes, você implementa apenas um método. Então, vai demandar mais código dentro da sua classe e isso, às vezes, pode não ser benéfico ao seu sistema. Então, a gente viu a questão dos adaptadores, né? Então, as classes Java já prontas, que implementam essas interfaces, né? E aí, a gente utiliza elas e implementa apenas o que a gente vai executar dentro do nosso sistema. Então, a gente vai ver agora uma dúvida que um dos nossos acadêmicos mandaram. Então, vamos lá. Professor, poderia comentar o exemplo da página 42 detalhadamente? Esse foi o Edson Silva França, de Uberlândia, Minas Gerais. Então ele botou o código aí, que foi um código basicamente onde ele está adicionando algumas coisas dentro de um frame, né? E aí a dúvida dele é que não está aparecendo as string est e center, né? Então, bom, como eu falei anteriormente, o frame, o gerenciador de layout padrão do frame é o border layout. Então, para a gente dizer onde determinado componente vai ser adicionado, a gente precisa dizer em qual região das 5 regiões que esse componente vai ser adicionado. Então, essas strings passadas como parâmetros quando você vai adicionar o componente ao frame, elas são simplesmente para dizer em qual região, né, norte, sul, leste, oeste e centro, que o componente vai ser adicionado. Então, elas não vão aparecer realmente e elas servem simplesmente para dizer onde que esse componente vai se encontrar. E aí, professora Tereza? A próxima aula. Muitas aulas, hein? Então, basicamente, a gente foi até
ou metade da nossa disciplina como um todo, né? Metade do caminho. E agora a gente parte para a revisão da nossa A2, que vai da aula 4 a 7. Bom, então vamos lá dar uma revisada na aula de número 4. Bom, na aula de número 4, basicamente nós vimos a classe Drive Manager e as interfaces Connection, Preparate Statement, e Result Set. Bom, então basicamente, o que faz cada uma dessas? Qual que é o objetivo? Então, a classe Drive Manager, ela é responsável por fazer o carregamento, né, ou o gerenciamento no driver JDBC, de acordo com o banco de dados que vai ser utilizado, seja ele o MySQL, o Postgre, ou até mesmo o Oracle e assim por diante. Então, para cada um desses bancos, vocês vão precisar obter o driver JDBC, ok? Além disso, nós vimos a classe Connection, a interface Connection. Essa interface, um objeto dessa interface, tem como finalidade ser a conexão propriamente dita entre uma aplicação Java e o banco de dados. É importante ressaltar também que, quando nós utilizamos, né, fazemos as nossas aplicações, que não é interessante, em hipótese alguma, deixar uma conexão aberta com o banco de dados, né, por restrições de segurança. Qual que é a finalidade? Essa conexão ela vai ter que estar aberta ao banco de dados quando você estiver fazendo uma transação propriamente dita. Vimos ainda a interface Preparate Statement e Statement, né? Ambas são utilizadas para criar instruções SQL ao banco de dados. Bom, qual que é a diferença? O Preparate Statement vai ser uma instrução SQL, só que ela é pré-compilada, né? Ela vai ter uma flexibilidade maior aí, em que você passa alguns parâmetros. A Statement, embora ela não tenha tanta flexibilidade, mas é uma das mais utilizadas. Então, nós podemos estar fazendo uma inserção no banco de dados, uma remoção, uma alteração ou até mesmo uma consulta. E finalizamos essa aula com a interface Result Set, que ela vai ser responsável por obter dados, né, de uma consulta ao banco de dados. Então, a partir de um objeto dessa interface, nós podemos invocar métodos que vão estar observando ou obtendo, recuperando cada uma dos dados ou dos registros a partir da consulta realizada. Tá? Temos mais um slide ainda, dessa aula de número 4, que é uma advertência, relembrando a vocês o uso da estrutura try-catch. Né? Então, essa parte de banco de dados, vocês devem ter observado que vocês usaram bastante essa estrutura try-catch, que ela é um tratamento de exceções. Né? Ou seja, a parte de manipulação de banco de dados, ela pode gerar uma exceção. Né? De que tipo? Eu posso, por exemplo, passar um driver JDBC que não é adequado. Eu posso passar o login, o nome de usuário e a senha para um banco que também eles estão incorretos. Posso passar, inclusive, uma instrução SQL e por algum momento essa instrução SQL está errada. Então, são situações que possam estar gerando uma exceção. Em toda situação para gerar exceção, vamos colocar dentro da estrutura try, e o catch é uma forma de como que eu posso resolver esse problema, né? Caso ocorra um problema, como que eu poderia estar resolvendo? Aí entraria a questão do catch, lembrando também que eu posso ter mais de um catch para uma estrutura try, sempre do mais específico para o mais genérico, ok? Então vamos aí para o próximo slide, que fala da pergunta, né? A pergunta vai com você, né, professor Fredson? É isso mesmo, professora Tereza. Bom, a nossa pergunta aqui de hoje é do nosso aluno Evenilson Mourão Aranha, de Itaituba, Pará. Ele fala: olá, tudo bem? Fiz uma aplicação e conectei no banco de dados. Porém, não estou conseguindo inserir os dados salvos nos campos da tabela do banco de dados, no formulário da minha aplicação. Aparece dados não localizados, mas consigo salvar e excluir dados na tabela através da aplicação. Usei o campo text field lá, pegando o texto, né, e ele pede para a gente tirar essa dúvida dele. Bom, a gente vai tirar essa dúvida com um exemplo no Eclipse, né, um exemplo que a gente desenvolveu. Esse exemplo está nos materiais complementares, a gente já colocou isso desde o final da aula que tratou de banco de dados, e aí a gente vai tentar exemplificar como que a gente vai estar utilizando o banco de dados junto a formulários, né? O
o usuário vai lá e coloca os campos, preenche os campos do banco, da tela da aplicação, e esses dados são salvos dentro do banco, né? Então, para isso, a gente desenvolveu algo um pouco diferente do que a gente ministrou na aula, do exemplo que estava na apostila, tentando modularizar melhor a nossa aplicação. Bom, a gente vai para a classe conexão.java, que está aqui dentro do nosso Eclipse. Bom, essa classe aqui está dentro de um pacote DB, ele importou algumas coisas. Então, essa classe vai ser simplesmente para modularizar a nossa conexão. Toda a nossa conexão vai ser gerenciada por ele. Então, baixando aí, a gente tem alguns campos que a gente desenvolveu: o connection, o statement, o nome do usuário, a senha, o driver, né, o nome do servidor, o database lá que a gente vai trabalhar, a URL de conexão, né, e um campo chamado conectado. Então, tudo que a gente precisa para a gente conectar no banco vai estar dentro dessa classe aqui. E se a gente modificar alguma coisa, né, por exemplo, a senha do banco, a gente precisa vir só aqui nessa classe e mudar essa string aqui da senha, que vai dar tudo certo. Então, baixando mais aí para a gente ver o construtor da classe, a gente está carregando o driver, está conectando normalmente como a gente conectava naquele exemplo que a gente deu em sala de aula. E aí a gente temos outros métodos aqui para baixo. Temos as exceções tratadas aqui. Temos o método query, que vai ser passado uma string e vai retornar um result set, né? Quando a gente executa algum select lá no nosso banco, vai estar retornando um result set, né? E aqui ele somente executa a string passada. Então, qualquer classe pode passar essa string aqui, que ela vai ser executada normalmente. Baixando mais aí, a gente tem um método separado para o update, que vai ser quando a gente quiser inserir, deletar ou editar algum dado dentro do nosso banco, que a SQL executada, né, o método executado no objeto statement é diferente, é o execute update. Então a gente tem outros métodos aí para baixo, mas são métodos auxiliares que vão auxiliar a gente a estar trabalhando com o nosso banco de dados. Aí vamos ver o nosso formulário de cadastro aqui. Então a gente tem o nosso formulário aqui, que vai estender frame, ele é basicamente um frame, onde a gente tem alguns componentes dentro dele, 2 text field, 2 buttons, mais abaixo um pouquinho a gente tem o construtor da classe. Então eu setei o layout como grid layout, né? Não quis utilizar apenas o border layout aqui dentro desse nosso exemplo. Instanciei todos os objetos que eu quis, adicionei o listener neles, né? Tudo aqui foi adicionando lá dentro do nosso frame, né? E aí, aqui eu só chamei esse nosso objeto do tipo formulário cadastro, que é a nossa intenção. Bom, lá dentro dos nossos listeners, né, lá dentro do Action Performed dos botões, mais para baixo um pouquinho, a gente tem, se clicar no botão sair, vai simplesmente sair do formulário. Se clicar no botão de cadastrar, ele vai chamar um objeto, um método chamado cadastrar. Lá dentro desse método cadastrar que vai estar toda a nossa interação com aquela nossa classe de conexão. Então vamos lá para o método cadastrar. Ele não vai retornar nada, né? Ele vai pegar o nome do que o usuário digitou dentro do text field lá. Esse método trim é só para tirar os espaços em branco que está fora. Só fiz um tratamento aqui, se o usuário não tiver digitado nada, vai aparecer uma mensagem para ele, mas com show message dialog, né? Mais embaixo, a gente tem a questão da idade, para ver se o que o usuário digitou é realmente um inteiro. Então a gente utiliza o integer.parseInt.
e trata ele dentro de uma exceção. Então está aqui, eu instanciei um objeto do tipo conexão, né, nessa linha. Com esse objeto do tipo conexão é que eu vou executar tudo que eu quero dentro do meu banco de dados. Então, dentro aqui do try-catch, que a professora Tereza falou anteriormente, eu coloquei uma variável booleana para receber o com.update, que eu quero inserir algo no banco de dados, né, quando eu quero cadastrar. Então, aqui eu formei toda a minha SQL, insert into aluno 2, nome, idade, e os values vão ser passados aqui. Os values vão ser o nome, que foi a variável que eu declarei lá em cima, e a idade. Então, se ox, quer dizer, se retornou um verdadeiro, aí eu vou dar as mensagens de que deu tudo ok, e aí vai, se não, né, se não tiver retornado verdadeiro lá, eu vou dar uma mensagem negativa. Então, vamos tentar executar essa classe, né, para ver o que a gente desenvolveu aqui. Então, está aqui o nosso framezinho. Do jeito que está aqui, se a gente clicar no botão cadastrar, vai aparecer a mensagenzinha, digite o nome. Então, a gente vai entrar com dados verídicos aqui. Vamos colocar aí o nome Fredson. E vamos colocar aí a idade verdadeira dele, 15 anos. E vamos mandar cadastrar. Aí, deu uma mensagem, aluno cadastrado com sucesso. Ok, vamos sair do frame. E aí a gente desenvolveu também um relatório para mostrar os dados. Então, lá no relatório, a gente tem apenas alguns objetos aqui, um text field, um button para fazer uma busca, né? E aí, mais embaixo, a gente tem o construtor, que vai adicionar esses objetos todos lá dentro. Vai setar o layout como flow layout. E aí a gente vai adicionar os componentes dentro do frame. Bom, inicialmente a gente chamou o método buscar, que vai simplesmente buscar todos os dados contidos lá naquela tabela que a gente inseriu para a gente visualizar eles dentro de um list box. Então vamos lá para o método buscar, que é onde está o que a gente realmente fez. Então, primeiramente, eu limpo tudo, né, que está lá dentro do meu list box, que está representado pelo objeto L aqui, que é um atributo da minha classe. Eu pego a minha busca lá, tem um text field onde eu vou digitar qual nome eu quero buscar, né? Se for vazio, eu vou selecionar todos, né? Eu monto minha SQL aqui, selecionando todos, ordenando pelo nome. E se não for, eu vou selecionar, adicionar a cláusula where na minha SQL aqui, que vai procurar apenas pela string digitada lá no meu text field. E aí, com isso, mais embaixo um pouquinho, eu vou estar conectando no meu banco, executando minha query, vai estar dentro de um objeto result set, e aí eu vou percorrendo esse result set e adicionando no meu list, né, o nome do aluno mais a idade. Vamos tentar executar agora esse código aqui para a gente ver o resultado da nossa aplicação. Tá aí, eu já tinha digitado antes como teste aqui o Fredson, 15 anos, código 1, que é o meu código da tabela lá, e Fredson, 15 anos, código 2, que é o que a gente inseriu agora. Fazendo uma busca aqui, se a gente fizer uma busca pela letra A, por exemplo, que não contém no meu nome, se a gente buscar, não vai mostrar nenhum resultado. Já se a gente buscar pela letra S, que já contém no meu nome, a gente já vai achar. Então, esse foi o exemplo disponibilizado lá no portal EADCom. Quem quiser baixar, tem todas as instruções lá para você criar a tabela do banco de dados, com a tabela que você tem que criar, onde você tem que mudar lá na classe conexão, né? Tudo vai ser modificado lá naquela classe conexão, e aí vocês vão poder utilizar ele, e vocês também podem copiar a classe conexão para o sistema de vocês, para vocês utilizarem
normalmente, né? Essa classe já faz um tempo que eu desenvolvi ela, e aí sempre que eu preciso eu utilizo-a para a gente estar fazendo qualquer conexão, só mudando aqueles parâmetros lá. Bom, de banco de dados, acho que é basicamente isso. Professora Tereza, o que a gente tem a mais na aula aí? Tem, a gente tem a continuação das nossas aulas, agora vamos revisar a aula de número 5, ok? Então vamos aí para o próximo slide, que tem os tópicos de ciclo de vida da Applet, tag HTML e as formas de visualização. Então na aula de número 5 nós vimos o funcionamento das applets, relembrando aqueles 4 estados do ciclo de vida, o init, o start, o stop e o destroy. O init, a inicialização, o start, o início do ciclo mesmo, o stop é a parada e o destroy é a destruição de algum recurso que foi utilizado na execução da applet. Então, basicamente, são esses estados, além, é claro, de relembrar que o método paint, ele também pode ser visto como um estado, né, na parte em que ele apresenta as informações da applet. Vimos ainda a questão da tag HTML, né, que nós precisamos criar um documento e que dentro da tag HTML tem a tag applet, em que nesta tag, né, no parâmetro code, eu vou estar especificando qual é o arquivo Java compilado, né, o ponto class que vai ser executado quando essa applet for apresentada para o usuário. E falamos também das formas de visualização da applet, que pode ser feito através do Applet Viewer, né, dentro de uma IDE ou até mesmo através da linha de comando, e também tem através do navegador. Relembrando que, para se ver no navegador, eu vou precisar daquele plugin Java, né, do JRE, Java Runtime, né, Environment. E a partir disso, sim, eu consigo visualizar tanto aquela parte do HTML, de algum texto, por exemplo, e a execução da applet propriamente dita. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí o que a gente teve de dúvida na aula 5. Na aula de número 5, a gente selecionou uma pergunta do Eronildo, de Santa Cruz, do Capibaribe, em que ele fala mais ou menos assim, que o sistema de monitoramento de segurança impõe restrições às classes applet. No entanto, os objetos da classe applet interagem com outros objetos de outras classes. Isso significa que as restrições para esses objetos são mais flexíveis, podendo assim burlar as restrições das applets. Bom, pessoal, o Eronildo teve essa dúvida aí, enviou para a gente. As classes applets, elas podem interagir com outras classes, independente de ter um sistema de segurança ou não. Ou seja, se você tem um sistema de segurança dentro de uma determinada empresa que você trabalha ou instituição, e você quer rodar uma applet lá que interaja com outras, o sistema de segurança não vai ser quebrado aí. Por quê? Porque a classe ela se comunica com a outra através do protocolo da internet lá, do objeto HTML que é retornado, então não vai ter problema algum para a gente estar trabalhando com os applets dentro de um ambiente que tenha segurança ou algo do tipo. Bom, se a gente tem os applets aí, foi a nossa aula 5, a nossa próxima aula foi sobre os relatórios. Então vamos lá para o slide ver o que a gente tem. Bom, na aula 6 a gente viu a importância dos relatórios, o uso do e-report para a criação do layout e a definição da fonte de dados dentro dos nossos relatórios. Bom, a gente viu, começou a nossa aula lá com uma entrevista que eu fiz com o professor Marcelo, né? O professor Marcelo de Sistemas Empresariais, que a gente sempre está em contato, então resolvi fazer uma entrevista com ele, vendo quais são as reais necessidades de uma instituição ao ver relatórios ou algo do tipo dentro das aplicações aí nas instituições governamentais ou instituições privadas. Então a gente viu que os sistemas partem, né, para não ser apenas telas bonitinhas lá, podem ser também relatórios, né? Os relatórios são parte fundamental desse sistema, porque é neles que é baseado as decisões dos gestores da empresa. Então, os gestores não querem ver uma telinha bonitinha lá. Eles querem ver os relatórios com os resultados
da organização ali. Então, os relatórios fazem parte fundamental e geralmente a TI, né, não dá muita importância para isso. Então, de agora em diante, vocês como acadêmicos, né, vão estar, quando forem começar a desenvolver os seus projetos, vão estar dando uma ênfase maior a essa parte de relatórios também, porque é uma parte fundamental. E aí a gente deu ênfase em duas ferramentas básicas aí. Uma foi o Jasper Report, que é simplesmente um componente da tecnologia Java, disponibilizado por uma empresa terceira. Ele é open source, é um dos mais utilizados dentro do ambiente Java. Então, esse componente Jasper Report, ele pode ser agregado aos seus projetos Java, e aí você vai estar trabalhando com ele ali para você desenvolver os seus relatórios. E aí a gente viu que com o Jasper Reports, a gente tem algumas dificuldades, né, de você estar trabalhando com ele, como a edição dos arquivos XML. Né. Então, para isso, a gente tem a ferramenta eReport, que é simplesmente a interface gráfica para a gente trabalhar com o Jasper. Então, com o eReport, a gente vai estar tendo toda uma interface gráfica. Isso vai minimizar o tempo de desenvolvimento dos nossos relatórios, porque a gente já pode deixar relatórios meio que prontos, né, arcabouços prontos, e aí desenvolver em cima desses arcabouços. Então, essa interface aí do eReport, ela vai gerar o nosso arquivo XML. E lá dentro do próprio eReport, a gente pode compilar esse arquivo XML, gerando os outros arquivos necessários para a gente desenvolver relatórios com essas duas ferramentas. E aí a gente viu também a importância das fontes de dados, né? Lá no eReport você tem que definir da onde que você vai estar buscando os dados, da onde que aquele relatório que vai ser gerado ali dentro do eReport vai estar mostrando os dados ali. Então, essas duas ferramentas são fundamentais para a gente estar trabalhando com relatórios dentro de Java. Então, vamos para o próximo slide, que mostra os arquivos que a gente vai ter que trabalhar dentro com essas duas ferramentas. Então, o primeiro arquivo é o JR-XML, temos o Jasper e o Print. Bom, o JR-XML é basicamente o XML que define todo o layout e da onde o relatório vai estar buscando os dados. Então, esse JR-XML é basicamente o relatório em si, todo o layout de como ele vai se comportar e da onde que ele vai estar buscando esses dados. Bom, a gente tem esse XML e aí quando a gente compila esse relatório, a gente pode compilar ele tanto lá do eReport como de uma aplicação Java, mas geralmente a gente compila esse XML lá dentro do eReport para a gente distribuir apenas o .jasper, que já é um relatório compilado. Então lá no eReport a gente compila esse XML e gera esse nosso .jasper. Esse .jasper é que vai ser incluído dentro da nossa aplicação Java. Então a gente vai pegar esse .jasper e vai definir onde que ele vai ser, qual projeto que ele vai ser utilizado. E aí lá dentro da nossa aplicação a gente utiliza determinadas classes lá do pacote Jasper Report, e aí com eles a gente vai estar trabalhando, vai estar compilando esse .jasper e gerando o print, que vai ser para a gente já visualizar algo na tela, como que o relatório vai se comportar. Então, lá, utilizando o Jasper Viewer, a gente vai ver a nossa aplicação e vai estar podendo salvá-la naqueles N formatos que a gente viu. Ou seja, PDF, XML, CSV, Doc. Então, a gente vai estar trabalhando tudo. Né? Então, a gente vai continuar vendo aqui a questão sobre os relatórios. Não é isso, professora Tereza? O que a gente vai estar trabalhando agora com esses relatórios, que é parte fundamental dos sistemas? Bom, agora a gente vai dar umas orientações gerais desses relatórios, né, que é um assunto bastante importante, né, porque todo sistema, além de você inserir os dados, de recuperar, você tem como fundamental importância apresentar esses relatórios até mesmo para os gestores da empresa. Então, quem já acessou lá o portal, vocês devem ter observado que tem um conjunto de slides apresentando essas orientações
para que vocês consigam executar o exemplo da aula passada. Então, é basicamente isso que eu vou estar lembrando para vocês. Então, lá no portal, tem basicamente o que vocês precisam baixar, né? O eReport, baixar e instalar. Tem também o pacote do Jasper Report, que vocês precisam incorporar numa aplicação Java, né? Que é o .jar. Além disso, tem as orientações de utilizar o eReport, né? Estão lembrados das sessões? Se tem algum tipo de informação que você quer que repita em cada página, por exemplo, em cima, então vocês vão utilizar aquela parte das sessões, né? Tanto do Page Reader, quanto o Food Reader, ou do Page Reader, né? Do cabeçalho e do Food Page, que é a questão do rodapé. Então, aí vai depender da informação que vocês queiram utilizar, se vai precisar repetir ou não, e principalmente do detail, que é o corpo, né? O principal ali do relatório, que vão vir os dados a partir do banco de dados. Relembrando ainda que, para inserir informações lá nesse layout, vocês vão utilizar bastante o campo Field, né? Então, tem lá os ícones, em que vocês vão praticamente clicar lá no ícone e colocar na parte ou na seção que vocês querem disponibilizar isso. E também o Test Field, que é o do campo, e o Static Test, que é um texto padrão para isso, ok? Então, no próximo slide, basicamente, é a pergunta do Júnior Estácio da Silva, de Belo Horizonte, em que ele falou: olá, tutor, podemos utilizar o Jasper Report e Report somente em aplicativo Java ou podemos utilizá-lo em outras linguagens, né? Delphi, VB, por exemplo. Então, o Jasper Report com o eReport, ele foi destinado para aplicações Java, tá? Tem outras ferramentas para construção de relatórios, mas aí essas ferramentas, inclusive o professor Marcelo comentou naquela entrevista, que é o Crystal Report. E essa ferramenta, ela é comercial. Então, vocês podem estar utilizando aí, caso utilizem outra linguagem, e estar fazendo a combinação, né? Existe essa outra possibilidade. Mas o Jasper Report destinado a aplicações do tipo Java. Bom, no próximo slide, pessoal, é o nosso estudo de caso que vocês vão encontrar aí na apostila das páginas 85 a 96. Então, assim, é um texto um pouco longo, né, esse código, e aí a gente vai trabalhar as principais partes desse código, tá? Aí, para isso, eu vou pedir a ajuda do professor Fredson aí para trabalhar bem esse código. É isso mesmo, professora Tereza. A gente vai tentar trabalhar agora o estudo de caso, que foi disponibilizado na apostila aí. A gente fez algumas adaptações que a gente achou necessário e que depois a gente vai estar disponibilizando no portal. Uma questão importante que a gente percebeu no portal, uma pergunta, é a respeito de um componente do projeto Eclipse, né, chamado BERT, né, que é para desenvolver relatórios também. Um aluno, eu não lembro agora bem, perguntou se não seria mais interessante a gente ver essa ferramenta. Então, a gente escolheu o Jasper Report e o eReport, por quê? Porque elas são mais utilizadas, né? E também porque o BERT está ligado a uma IDE. Ou seja, se você for trabalhar em outra empresa que utilize o NetBeans ou o Oracle Developer, né, que são outras IDEs para desenvolvimento em Java, você ficaria meio que perdido, porque você estaria utilizando somente o BERT, e esse é uma ferramenta exclusiva do projeto Eclipse. Bem, agora vamos para o nosso estudo de caso aí. Inicialmente, professora Tereza, a gente vai lá para o eReport, para a gente ver como que a gente definiu o relatório lá do nosso exemplo. Bom, a professora Tereza explicou agora há pouco a respeito das sessões, né? Aqui está o título do relatório, a gente colocou o relatório dos cursos, temos as sessões Page Reader e a coluna Column Reader, né? A seção Column Reader, que a gente colocou textos estáticos, o ID, o nome e a descrição. Esses textos estáticos, os ícones dele estão aqui. É o Tzinho que a gente vai estar trabalhando. É esse componente que a gente vai estar adicionando. E aí, na seção Detail, a gente tem os dados que vão ser repetidos dentro do sistema. Então,
se a gente tiver N cursos cadastrados lá, vão aparecer o ID dele, o nome e a descrição do mesmo. Então, tudo isso vai ser visto repetidamente aqui. Então, essa foi a nossa definição do nosso relatório, um relatório bem simples, né? Geralmente, quando vocês estiverem trabalhando aí, vocês não vão estar desenvolvendo relatórios tão simples assim, às vezes com a SQL mais extenso ou algo do tipo. Mas, para a gente visualizar o exemplo que foi dado, a gente vai estar trabalhando com esse relatório simples. Então, vamos lá para o Eclipse, para a gente ver como que vai estar essa aplicação aí. Aqui em cima a gente tem N imports, porque a gente utilizou vários componentes aqui dentro dessa aplicação. Então, tirando o mouse aqui, para a gente visualizar os imports, pode descer na tela. Então, a gente vê aí que a gente utilizou vários pacotes aí. Esses pacotes, vocês não precisam se preocupar, porque o próprio Eclipse já diz quais pacotes que você vai trabalhar. Então, vamos lá para os atributos da nossa classe. Aqui o pacote Jasper Report. Então, a gente colocou dois text field, buttons, uns painéis para a gente gerenciar aqui. Um curso, que foi uma classe que a gente definiu aqui, dentro dessa classe também, só que não como pública. E aí, vamos lá para o nosso construtor, para a gente ver como que se comportou. Bom, aí a gente chama o super aqui, que é para a gente estar colocando um texto lá no título da nossa aplicação, na barra de título. Setou o tamanho, a localização dela. A gente adicionou listener a essa janela. E aí a gente definiu um menu também. Então a gente definiu um menu bar, que a gente definiu apenas um menu, que vai estar dentro desse menu bar, e nele vai conter dois itens. Dois menu itens. Um para chamar o painel de cadastrar e o outro para sair do sistema. E aí a gente adiciona os itens aqui no nosso menu. Aqui a gente adicionou o cadastro, mais embaixo a gente vai adicionar o sair. E aí depois a gente, na barra de menu, a gente vai adicionar o nosso menu. A gente vai setar o menu bar do nosso frame com o objeto do tipo menu bar, né? E vai adicionar os listeners, né, aos dois itens de menu item que a gente criou, os dois objetos menu item que a gente criou. Bom, nessa aplicação que está na apostila aqui, o nosso exemplo, a gente está utilizando painéis. A gente não vai utilizar N frames para a gente desenvolver essa aplicação. A gente vai utilizar apenas painéis, e aí esses painéis vão estar dentro de um layout, né, card layout. Então vai ter cartas lá, onde vai estar sendo disponibilizado os painéis, e aí a gente vai visualizando o que for necessário. Então a gente colocou os painéis aqui, definiu eles, definiu cor, e foi adicionando dois painéis, né, o J1 e o J2. E aí a gente setou o painel geral aqui com o card layout. Então esse painel geral vai se comportar com layout, card layout, e aí a gente adicionou ele no centro aqui do nosso frame, né? Lembrando que esse center aqui é para dizer em qual região do frame que está utilizando como gerenciador de layout o border layout. Então, dentro de um painel geral, eu vou utilizar o card layout e adicionei esse painel dentro do meu frame. Então, mais embaixo aí, professora Tereza, a gente tem um painel que a gente definiu aqui, chamado painel cadastro, setou o layout dele como flow layout, adicionou alguns objetos dentro dele, adicionou também um JTable aqui dentro, né? Essa tabela tabela como modelo table é um objeto da nossa classe lá, um atributo da nossa classe. Mais embaixo, um pouquinho, a gente tem, a gente adicionou essa tabela
dentro do nosso painel, dentro do nosso painel de cadastro. E aí a gente vai, tem o nosso outro painel aqui, que vai ser simplesmente para a gente colocar os botões que vão servir para a gente interagir com o sistema. E aí a gente colocou eles no sul, né, lá do nosso border layout. Então a gente vai, adicionou alguns listeners aqui aos botões, né, e aí aqui a gente tem um método main, né, que a gente só adiciona, implementa o objeto do tipo app-cadastro, que é a nossa classe geral, e o setVisible dele a gente seta como true. No Action Performance aqui da nossa aplicação, né, que vai ser para a gente interagir tanto os menus como os botões, a gente vê que se a gente clicar lá no botão sair, ou então no menu item sair, a gente vai sair da nossa aplicação. E se a gente clicar no menu novo curso, a gente vai utilizar o gerenciador de card layout, né? A gente vai pegar o layout dele aqui, e aí a gente vai utilizar o método next, que vai servir para a gente ir lá para o painel geral. Então, baixando mais um pouquinho aí, a gente tem mais algumas coisas que a gente implementou. Então, se a gente clicar no salvar, vai incluir e depois limpar os nossos campos. Se a gente vai limpar os nossos campos aqui, vai chamar o nosso relatório, ou então o nosso botão sair vai sair da nossa aplicação. A gente tem a parte de gerar o relatório aqui, que vai ser chamada quando a gente clicar no botão gerar relatório. Então a gente conecta com o nosso banco aqui. Vejam que esse exemplo ele não está no mesmo modelo do exemplo que a gente fez anteriormente. Está no mesmo modelo da apostila. Né? Então ele cria a conexão aqui, faz toda a seleção dos dados, e aí depois vai colocando tudo dentro de um JR Result Set Data Source, né? o Result Set resultante, e aí vai tentando gerar o relatório aqui. Então, mais embaixo um pouquinho, a gente tem a questão do relatório, né? O Jasper Field Manage, ponto Field Report, que a gente vai passar o caminho todo lá do nosso ponto Jasper, nosso arquivo ponto Jasper, que foi o arquivo compilado, aquele arquivo que a gente definiu lá no eReport. E aí depois a gente vai, aqui nessa aplicação ele já salva o arquivo como um ponto PDF, e aí mais embaixo a gente vai e chama o Jasper Viewer para a gente visualizar o relatório. Aí o restante aí é simplesmente para tratar a exceção. O nosso método incluir, que serve simplesmente para a gente inserir dados aqui dentro do nosso curso, né, dentro da nossa tabela que a gente definiu. Então, somente pegando o statement aqui, que o connection já é um método da nossa classe. Né? Então, aí temos uma mensagem aqui embaixo, mais embaixo a gente tem o restante dos métodos. Tem o pega conteúdo e coloca todo ele dentro de uma JTable. Mais embaixo a gente tem um consultar, né, que é simplesmente para a gente pegar todo o conteúdo da tabela e colocar dentro do Result Set, para a gente poder colocar ele lá dentro do JTable. Mais embaixo a gente tem o limpar, que é simplesmente para limpar os campos. Tem para pegar a conexão, que é simplesmente para a gente fazer do jeito que a gente aprendeu a conectar no nosso banco de dados. Né? Mais embaixo a gente tem outros métodos. Esse aqui é o Window Adapter da janela. E a gente tem a classe curso, que é simplesmente para gerenciar o nosso curso. Então, ele tem todos os atributos da nossa classe e tem todos os métodos get e set para pegar esses campos aqui. Então,
é basicamente uma nova classe aqui dentro do nosso app Cadastro, que serve simplesmente para gerenciar todo o conteúdo da nossa tabela. Então, é esse basicamente o exemplo que a gente tem, na apostila aí, que é o nosso estudo de caso. A gente tentou resumir ao máximo, que ele é bem extenso, mas a gente vai disponibilizar ele no portal para vocês testarem também. Não é isso, professora Tereza? É verdade. Vamos lá, os slides já estão lá, falta só essa parte da aplicação, não é isso? Isso mesmo. Pessoal, temos mais um slide aí para vocês, né, que é um lembrete que nós temos a A2 aí no próximo dia 2/7. Então, basicamente, o conteúdo que vai ser abordado nessa prova vai ser das aulas 4 a 7. Não é isso? É isso mesmo, professora Tereza. Bom, já que nós temos na última aula, nós queremos agradecer bastante os alunos que participaram, né, dessa interatividade e motivar aqueles alunos que não participaram aí na interatividade, mandando a mensagem, né, que é muito importante para o aprendizado de vocês. É isso mesmo. Vamos esperar vocês na interatividade aí, que ainda falta a prova A2 aí, né? Então ainda dá tempo de vocês tirarem algumas dúvidas, pegarem os tutoriais que estão lá dos materiais complementares, pegar os exemplos que a gente está disponibilizando lá, para vocês trabalharem melhor a disciplina e tentarem tirarem, né, uma nota boa na prova A2 que está vindo aí. Não é isso, professor? Com certeza. Então, a gente vai ficar por aqui, né, nas nossas teleaulas, mas a gente vai continuar aí na interatividade com vocês. E vejam aí, vai ter umas coisas no portal, já dá para estudar e ter um desempenho bem melhor aí na prova, tá bom? Na A2? É isso aí, pessoal. Boa noite, professora Tereza. Boa noite, pessoal. Obrigada por tudo. Até mais.